Hoje você vai aprender. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que é bem sério. Se eu fosse você, eu ficava até o final, vale muito a pena. Convidava os seus amigos e familiares a assistir esse vídeo, compartilhava em tudo quanto é canto, porque o assunto aqui ele é muito sério. Eu convoco a legião de homens sigmas, a legião de patriarcas para aprender sobre o mundo espiritual. Essa é uma aula extremamente importante e não deve ser menosprezada. Você que é o meu companheiro de batalha, cada um aqui sabe que eu trato cada um de vocês como filho. É extremamente importante você aprender, no caso, né, o vídeo está invertido aqui, ó, você aprender a como se livrar desse problema, principalmente aí de feitiçaria, magia negra. Como é que você consegue anular esse problema? Ou você não acha que um canal no YouTube que faz mais de 10 milhões de visualização é patriarca, ortodoxo, é cristão, conservador, imputa os valores morais e éticos, ou você não acha que tem uma porrada de bruxo, satanista e macumbeiro querendo a minha cabeça? É óbvio que tem. Então, eu vou ensinar para vocês a como resolver esse problema, tá? Evidentemente, essa era uma aula que você que é evangélico, o seu pastor deveria pregar na igreja. Mas, infelizmente, a igreja virou um verdadeiro show de horrores. Então eu, que não sou pastor, mas sou um patriarca, venho aqui ensinar esse conhecimento para vocês. Primeira coisa, confere a sua inscrição nesse canal. Se você ainda é inscrito, ative todas as notificações, deixe o seu like para mostrar a força expressiva desse canal. E claro, se você quiser conhecer o meu trabalho, desatar essas amarras do governo, aprender a deixar de ser escravo e subserviente, primeiro link aqui embaixo, você vai ter o meu contato pessoal, nós vamos trocar uma ideia, você vai descobrir até onde vai a toca do coelho e vai aprender também a rentabilizar no empreendedorismo, não sendo mais subserviente e cabo eleitoral do Estado, tá bom? Pois bem, deixa eu rodar esse vídeo aqui para vocês poderem ver o assunto e a gente já vai falar sobre o assunto, tá? Primeira coisa, para quem não entendeu, isso aqui é um trabalho de macumba, trabalho de brochamento, ok? O que eles fazem? Eles pegam um vaso de planta, pode ser também um prato, colocam sal marinho aqui, como fosse uma base, colocam uma porrada de canivete, uma porrada de charuto, pegam uma salsicha, colocam uma salsicha no meio, uma salsicha espetada com centenas de agulhas, colocam um canivete aqui na ponta da salsicha e depois derrama em cima disso óleo fervente, tá? Como você vai ver agora aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui são as famosas bruxas do teco-teco, tá? E eu vou explicar para vocês como é que vocês anulam essas feitiçarias. Não pense você que feitiçaria é algo que não existe. Não pense você que magia negra, que o sobrenatural, o oculto, é algo que é fantasioso, é algo que é alegórico. Não, realmente é real. E cabe a você proteger a tutela sua e da sua família, tá? Então vai lá, ó. Ela vai lá e começa a jogar óleo quente em cima aí da salsicha. Olha só para você poder ver aí a situação que ficou a salsicha, né? Tudo isso para poder fazer o cara de brocha. Então eu vou explicar para vocês como é que vocês conseguem reverter não só essa macumba, mas também todo tipo de macumba que você possa imaginar. Primeira coisa que você precisa entender. Primeira coisa, você que assiste o meu canal, você precisa entender que a palavra cristianismo é uma palavra inventada, uma palavra adaptada pela Igreja Romana para seguidores de Cristo. Então, ser cristão é seguir os preceitos, imitar a Cristo. Isso não representa uma religião. Cristo não fundou nenhuma igreja.
Muito pelo contrário, a palavra eclésia, que deu origem à palavra igreja, significa sair para fora, ou seja, assim como a própria Bíblia nos ensina, né? Vós sois o templo de Deus, ou seja, igreja somos nós. Não é algo que é feito aí por mãos humanas. Então, a partir do momento que você entende que igreja somos nós, que o Espírito Santo que toca na igreja, o Espírito Santo que faz a mudança na igreja, não é um espírito que fica dançando em cima de palco, rodapiando e cantando revelações. Mas sim, ele entra no nosso coração e começa uma limpeza profunda, onde ele vai nos mostrando onde estamos errando, nos vai nos aconselhando a melhorar, nos instruindo no caminho correto. Então, o Espírito Santo, e a palavra em tradução significa Ruach Kadosh, Santo, Espírito da Verdade, trata-se que a verdade tem vida. Inclusive, o próprio Messias mesmo disse, a verdade é a vida. Então, para você tirar uma macumba da sua vida, você precisa praticar o verdadeiro evangelho e não o evangelho que é ensinado nas igrejas católicas e nas igrejas evangélicas. Porque o evangelho que é ensinado nas igrejas católicas e nas igrejas evangélicas é um evangelho que já sofreu uma metamorfose dentro do homem. Por exemplo, a Vila de Sinop, Constantino, a Assembleia de Prelados, todos esses grandes eventos e pessoas que marcaram a sua época colocaram o seu dedo humano e pecador dentro da própria igreja, assim como o próprio Martinho Lutero também. Então, cada hora que o ser humano bota a mão na igreja e ele assume que a partir daquele momento aquilo ali é a verdade, saiba que cada vez mais nós vamos perdendo o contato com Deus. A Bíblia, ela tem mais de 300 livros. Porém, hoje nós temos a Ferreira de Almeida e a King James, que tem 66, às vezes 68 livros com a Bíblia da Igreja Católica. Mas, se você comparar aos 300 livros que tinham no passado, praticamente 75% de todo o conhecimento bíblico foi perdido. Cada vez que o ser humano bota a mão em alguma coisa, aquilo ali, assim, apodrece. Então, companheiros de batalha, meus nobres irmãos, o evangelho que você pratica dentro das igrejas não vai proteger vocês desse problema aqui. Ó. Não vai proteger vocês. Pedir o seu pastor uma unção, uma oração, uma libertação, não vai fazer você ficar livre desse problema aqui. Muito pelo contrário, o problema ele vai se intensificar. Não adianta você amaldiçoar o seu companheiro que pratica feitiçaria e magia negra. Não adianta você ficar pé da vida e com raiva de uma situação como essa. O Criador, ainda que a Bíblia seja um livro de poucas palavras em relação ao que era no passado, ainda assim cada palavra está situada em seu lugar exato e traz para nós o verdadeiro entendimento. Por exemplo, eu cheguei a um ponto na minha vida que eu decidi fazer escatologia bíblica. Eu decidi pegar o dicionário Strong, grego, aramaico e latim, e conferir sentença por sentença a fim de entender a própria Bíblia. Isso após ler a Bíblia várias e várias vezes. E eu pude mesmo constatar que o Jesus Cristo que é pregado nas igrejas ortodoxas não é o mesmo Jesus Cristo que vem para nos salvar. São pessoas antagônicas. Porque o Jesus Cristo que vem para nos salvar, ele é diferente daquilo que é pregado na igreja. Por exemplo, a Igreja Católica, ela prega que o Jesus Cristo é um homem branco, de feições europeias, olhos azuis, cabelo loiro, e que simplesmente é um ser divino de amor, e que veio para pregar o amor e simplesmente ensinar o caminho para todo mundo. E aí, praticamente, todo aquele que se prezar pelo verdadeiro amor
será salvo. E isso não condiz com a verdade. Quando você pega o verdadeiro Jesus Cristo, que era, de certo modo, uma coloração parda para negra, porque Jesus Cristo ele veio da Palestina. O local de nascimento de Jesus Cristo não é em Israel, para quem estuda a fundo, mas sim Palestina. Ele não nasceu... eu vou explicar isso detalhadamente para vocês, mas o pessoal fala que Jesus Cristo nasceu na Belém da Judéia, só que ele nasceu na Belém da Galileia. Tanto é que eles afundaram vários templos na Galileia para ocultar todos os fatos, tá? Então Jesus Cristo era galileu. Jesus Cristo, o que incomodava os fariseus era a sua linhagem, era a sua descendência. Então nunca misture cristianismo e judaísmo, porque são antagônicos, são religiões diferentes, tá? Esperavam que viria uma descendência de Davi, né, através aí, por exemplo, da linhagem de José, mas veio a linhagem de Maria, veio do próprio Espírito Santo. E isso que gerou a rixa que se tem entre o cristão e o judeu. Então, o que eu digo para vocês que são religiões diferentes, quando você começa a estudar o verdadeiro evangelho, você começa a perceber que a história da humanidade não é bem como lhe é contada, que o verdadeiro Messias não é aquele que é pregado e ensinado para você. Por exemplo, Jesus Cristo nunca pregou o amor. Amor é uma palavra que foi fundada pelos satanistas. Por exemplo, Nero, César, Constantino, todos os grandes imperadores romanos pregavam amor. Tanto é que a palavra amor faz alusão e referência à palavra Roma. Então, praticamente, amor e Roma é a mesma coisa ao contrário. Você pega, por exemplo, a William Shakespeare, né, em suas cartas, pregando que o amor ele é algo triste. E de fato é. Então a palavra amor, ela nunca foi pregada na Bíblia. Não existe nenhum versículo, nenhum amparo bíblico para a palavra amor. A palavra amor não existe nem mesmo no aramaico. E aí, tudo isso é uma grande adaptação para convencer você que Jesus Cristo é um ser divino, celestial, carente por atenção, doido para amar. E não é verdade. Não é verdade. Então, a palavra amor, ela foi inventada. A palavra amor, ela tem origem na etimologia. A etimologia, a origem da palavra amor, ela tem origem no latim. A palavra rama, H-A, acento circunflexo A-A, rama, tá? Ou A-M. E essa palavra, rama, significa sacrificial. Mas não só sacrifício. Como que funciona a palavra rama? É o ser que é capaz de se sacrificar pelo próximo sem receber nada em troca. Aquele que é capaz de se sacrificar pelo próximo, ainda que o próximo o odeie, e aí mesmo assim não espera nada em troca. Esse sacrifício, mesmo que doloroso, é a palavra rama que derivou do amor. Então a palavra amor na Bíblia, toda vez que você vê a palavra amor, você tem que trocar por sacrifício, que é a palavra etimológica mais correta possível às traduções do passado. Então Jesus Cristo nunca pregou o amor. Nunca. Ele nunca ensinou o amor para ninguém. Não é essa história de pregação de amor é uma pregação satânica. Você pode reparar que todas as pessoas que pregam o satanismo adoram propagar o amor. Adoram propagar, por exemplo, esse pessoal agora tem uma onda muito grande de bruxas, né, influenciadoras que adoram propagar o amor. Um monte de gente de cultos de terreno que adoram propagar o amor. O amor não está presente na Bíblia. Não existe a palavra amor, mas sim sacrifício. Porque tudo que Deus fez por nós foi entregar o seu Filho amado para que a gente viesse a ter uma chance de salvação. Quando eu falo Filho amado, é a sua manifestação física na Terra. Então, praticamente, o Criador ele se sacrificou pela sua criação. Essa é a maior prova de amor, tá entendendo? De amor que existe. Então, a palavra rama não é o amor que você sente pelo teu filho, pela tua esposa ou pela aquela
mulher no baile funk. Isso não tem nada a ver com amor, tá? Amor só vem de Deus, não tem outra história. Nenhuma outra religião é capaz de pregar o amor, nem o budismo, nem o candomblé, nem o Wicca, nem bruxaria, nem satanismo, tá? Porque o amor é a capacidade de Deus de se entregar para salvar os seus filhos. Então, campeão, toda religião que prega o amor está pregando a fornicação. E a única religião que fala do amor, na verdade, nunca falou de sacrifício. Você está percebendo que Jesus Cristo é um cara diferente do que ele foi ensinado? Por que eu estou falando isso para você? Para você resolver esse problema aqui, você vai ter que entender o que de fato é Jesus, o que de fato é a Bíblia. Porque não adianta você ir, por exemplo, num pastor e pedir para ele, para que ele possa ungí-lo, para que ele possa fazer uma libertação na sua vida. Isso não vai acontecer. Muitos pastores entram secretamente em terrenos de Umbanda para poder pedir para que eles se tornem famosos. Muitos pastores fazem pactos com entidades misteriosas, que eu não quero nem pronunciar os nomes aqui, que são demônios, para serem famosos. E você nunca iria imaginar que aquela pessoa seria assim. E muitos pastores também não têm uma vida exemplar assim como eles pregam. Por isso que a Bíblia nos ensina que tanto o padre como o pastor só pode haver um, que é Jesus Cristo. Não tem como, eu não posso nem me dar o luxo de dizer que eu sou pastor de ovelhas, porque essa é o único cargo que incumbe de Jesus Cristo. Não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus e que fostes comprados com alto preço? Então o corpo humano já é templo de Deus. Não tem como você ter um templo físico. Outra coisa, a ninguém vos chamei de rabi, que nos dias de hoje é mestre, e nem de guia, que nos dias de hoje é pastor, e nem de padre, que a tradução italiana é pai. Um só é vosso mestre, a saber, Cristo. Isso está escrito em Mateus capítulo 15, alguma coisa. Então você consegue perceber que o próprio Criador nos advertiu a não elegermos homens que representem os nossos interesses, até porque os homens são falhos. A partir do momento que você entendeu que a Bíblia não prega o amor, o que a Bíblia prega? Começa a analisar, vamos lá. Deus poderia escrever uma história perfeita. Adão e Eva nunca pecaram, ou se Adão e Eva pecou, Caim não teria matado Abel, Deus poderia ter alterado a história, e mesmo que Caim tivesse matado Abel, os santos sentinelas poderiam não ter namorado as mulheres, também poderia não ter o dilúvio. Você percebeu que a Bíblia é só história de fracasso, de seres humanos fracassando? Começou fracassando o ser humano principal, Adão e Eva. Depois fracassou Caim, que era o filho pródigo, que era o filho mais velho. Depois que Caim fracassou, aí nós tivemos quem? Fracassando, santos sentinelas. Depois nós tivemos não sei quem fracassando. Aí tu pega a história, por exemplo, do rei Davi. Ele mesmo fracassou. Ele mesmo cambaleou. Aí pega Salomão. Ele mesmo fracassou. A história bíblica nos mostra homens fracassados. Homens que não são fortes. Homens que reconheceram a sua fraqueza e que a única virtude que preza no final da vida de cada um deles é a segurança de Deus. É a segurança do Criador. Então toda a história bíblica é o quê? Homens travando guerras, homens errando, sendo fracassados em suas empreitadas, mas que após o momento que eles descobrem que estão errados, eles percebem que a única coisa que vale na vida é o Criador. Por isso que você vê a história, por exemplo, de Ló, a história de Jó, a história de Jonas. Só gente que se ferrou veementemente na Bíblia, que foi uma grande prova, né, de fé. Então, campeão, Deus, ele mesmo ensina na Antiga Aliança, que na verdade não é a Antiga Aliança, né, essa aliança ainda estava em vigor, só que ela foi modificada porque o povo de Israel, a cultura dos levitas, a cultura foi desfeita. Mas para você poder entender, é o que? A Antiga Aliança, guerra, e na Nova Aliança o Criador mesmo assim diz: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu sou motivo de discórdia de pai, mãe, filho, nora e sogra, e assim vai. Então a Bíblia ela nos ensina, acima de tudo, a guerrear,
a sermos guerreiros. A Bíblia ensina, acima de tudo, que Jesus não veio pregar o amor, ele veio pregar a guerra. Quando Jesus Cristo vier, é isso que o evangélico precisa entender. Quando Jesus Cristo vier, quando abrir os céus e os mistérios celestes forem revelados, você não verá um ser carente de atenção, todo amoroso, que recolhendo seres humanos para levar para o céu. As pessoas não vão ser arrebatadas e vão ser erguidas no céu e que vão viver uma vida de regozijo. Não é isso. É isso que eu preciso explicar para os evangélicos. Quando se abrir os mistérios do céu, o Criador virá com a espada. Então você vê que Jesus Cristo está montado num cavalo e ele está com a sua espada da justiça e sua coroa de rei. E quando ele vier, ele vai julgar o mundo. Então entenda que aquele que prega o amor, aquele que prega a paz, aquele que prega que vai dar tudo certo, esse tipo de pessoa não é cristã. Esse ser que vai sentar no trono e que vai simplesmente fazer com que a sua vida melhore, porque o mundo é mau e vai mudar o mundo, esse ser é do mal. Então Cristo vem trazer a espada da justiça. E nesse dia até o diabo vai tremer. Então você precisa entender que amor não está presente na Bíblia, porque isso vem de Jesus. O ser humano não tem a capacidade de amar. Nenhum ser humano é capaz de se entregar por Cristo. Nenhum, nem mesmo os apóstolos são capazes disso. Essa é uma qualidade divina apenas de Deus. E para você poder entender o contexto da história, Jesus virá com a espada para julgar o mundo. Então, a Bíblia é uma história de guerra, onde começa com guerra e vai terminar com guerra. Então, tira da sua cabeça que é uma religião de paz e amor, porque cristão não tem que pregar o paz e amor. É batalha, é um campo de batalha. Por isso que antes da deturpação católica existiu a Inquisição. Agora você começa a entender as engrenagens como estavam funcionando. Por que eu estou pregando isso para você? Porque para resolver esse problema aqui, não é com amor. Para resolver esse problema aqui, não é com paz. Para resolver esse problema aqui, é perante ao Criador, a sua justiça divina. Agora, como é que você convoca a maior esfera do mundo para resolver o seu problema? Como dizia a própria Rebecca Brown, como é que você convoca o trono de Deus? Como é que você convoca o julgamento do Espírito Santo sobre a sua vida? Se você é um pecador, como que você convoca? Como é que você pede a Deus justiça se você mesmo é falho? Agora é que eu vou ensinar para vocês. Está percebendo que a igreja evangélica e católica, por estar dentro da lei, por estar dentro da lei da democracia, que na verdade é demoniocracia, nunca vai te ensinar a verdade? Porque se te ensinar a verdade, eles vão estar incitando as pessoas a fazer uma revolução. E que é algo que deveria ser feito. Porque a primeira revolução quem fez foi Cristo. Então, eu preciso que você entenda o seguinte. A partir do momento que você entendeu que Jesus Cristo não é um garoto mimado, carente por atenção, que Jesus Cristo não precisa ser defendido por ninguém, que você não precisa defender Jesus Cristo caso alguém fale mal, você não precisa defender Jesus Cristo caso alguém fale mal dessa religião. Quando você entender a soberania de Deus, a soberania de Cristo sobre o mundo, você vai procurar você mesmo se consertar, ao invés de preocupar com a vida alheia dos outros. Então, o Criador dos céus e da terra, muitos vão chamar de nomes em hebraico, muitos vão chamar em nomes aramaicos, nomes gregos, faça você o nome que você quiser. Eu vou chamar de Jesus, João capítulo 20, versículo 8, e foi crucificado como rei dos judeus em grego, aramaico e latim. E todos eles estavam Jesus, eu sou. Então eu vou chamá-lo assim, mas se você quiser chamar de outro nome, é o seu livre-arbítrio, o seu arbítrio, na verdade. Fique à vontade para você chamá-lo assim como quiser. Então, importantíssimo você entender. Você não precisa se preocupar, inclusive com isso aqui, ó.
Você não precisa se preocupar com pessoas que fazem macumba para você. Porque Deus criou o inferno e não foi à toa. O que é o inferno? O inferno é uma dimensão que foi criada para que possa receber tudo aquilo que deu errado, tudo aquilo que não presta, todas as existências que não prestam, tudo aquilo que não tem conserto, tudo aquilo que negou a existência divina de Deus, tudo aquilo que de alguma maneira atrapalhou a Deus, tudo aquilo que não presta é jogado através do julgamento do Criador no inferno. O inferno, ele é um lago de fogo e enxofre, porque a alma humana e também há outras almas, outras criações divinas como anjos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. A alma humana tem energia. E quando ela sente esse medo compulsivo, ela produz uma energia muito grande, flamejante. Por isso que é lar de fogo e enxofre. E enxofre porque a densidade é tão baixa que tudo que está ali preso emana, né, como se fosse enxofre. Então, eu vou dizer para vocês que o inferno ele é eterno. Imagina uma pessoa, ela presa no inferno. Imagina você colocando a mão no fogo. Imagina que você vai lá, liga o fogão e você coloca a sua mão no fogo. Você acabou de ligar o fogão, botou a mão no fogo. Rapidamente você vai tirar a mão do fogo porque é uma dor insuportável. Aí imagina você que alguém segure a sua mão com muita força e segure a sua mão no fogo por 10 segundos. Aquele tempo vai parecer uma eternidade. Aquela dor ela vai ser insuportável em sua essência. Mas os 10 segundos vão passar. Agora imagina você que você, por completo, não só a mão, mas o corpo inteiro está pegando fogo, assim como a mão que esteve ali colocando ali no fogão. Imagine você que existe uma força sobrenatural que vai segurá-lo eternamente, né? Eternamente, mais velho do que o tempo, e que você não vai conseguir tirar sua mão dali, não importa o que aconteça. Só que não é a mão, é o corpo inteiro. Então, praticamente, campeão, as pessoas elas já vão ser condenadas. As pessoas que praticarem feitiçaria, bruxaria e todo tipo de misticismo, se essas pessoas não se arrependerem verdadeiramente, o verdadeiro arrependimento é uma completa mudança em sua vida, não se importando com as consequências, mas sim com a vontade de Deus. Quem é o homem capaz de mudar? Porque falar da boca para fora, eu me arrependo, qualquer pessoa fala. O Aleister Crowley mesmo diz isso várias vezes. Agora, fazer a verdadeira revolução profunda, fazer aquela verdadeira maelte, um questionamento divino, onde você muda de opinião e você passa a seguir a Deus, ninguém está disposto a fazer. Por isso que existe desculpas e perdão. Por isso que existe o verdadeiro arrependimento. Ele é diferente de uma pessoa que pede desculpas. Então, é preciso entender que se essas pessoas não se arrependerem verdadeiramente, elas estarão condenadas no inferno. E esse é um fogo eterno, ao qual nós veementemente já cansamos de falar por aqui. Muitos vão achar que o inferno é uma lenda, que não existe o inferno, porque simplesmente é uma fábula, é um mito criado pela Igreja Católica para convencer as pessoas, o homem, que é mau por natureza, a fazer o bem. Só que aí você precisa lembrar de todas as grandes evidências que comprovam a existência do inferno. Todas as grandes evidências, por exemplo, um buraco que foi feito pela União Soviética, a maior perfuração do mundo para baixo da Terra, onde eles conseguiram perfurar mais de 12 mil metros, e chegou um ponto que eles não conseguiam mais perfurar, usaram dinamite, não conseguiram perfurar, usaram broca de diamante, não conseguiram perfurar, e aí praticamente esse buraco foi selado. Eles trancaram aquele buraco e depois de um tempo, passou-se alguns meses, começou-se a ouvir vozes de milhares e milhões de pessoas que estavam praticamente agonizando. Né? A Divina Comédia, Dante Alighieri fala sobre isso, Kenzo Atsushi, as suas visões falam sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Então, assim, quem duvidar, pode duvidar que na existência, mas todo mundo vai pagar para ver no final. Você pode negar a existência de Deus, mas não é porque você negou a existência de Deus que ele vai deixar de existir.
Então, no final, todo mundo vai pagar para ver. Seja você crente ou não. Seja você fiel ou não, ou você tendo medo ou não. Todo mundo vai ver, todo olho verá. Assim é o mandamento de Deus. Então, você não precisa pedir justiça para Deus se alguém decidir, inclusive para lá de cá, né? Se alguém decidir fazer macumba para você. Você não precisa pedir a Deus justiça, entrar no tribunal de Deus pedindo clemência e justiça porque alguém fez macumba para você. Tudo que fizeram de mal na sua vida está anotado. Tudo que fizeram de mal na sua vida, o Espírito Santo assim o lembra. Ele é Senhor do tempo, Senhor de todas as coisas, onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente está em todos os lugares, por isso ele é testemunho fiel. Ele é onipotente, tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Não existe nada que é impossível para Deus. E onisciente, ele sabe sobre tudo. Ele sabe sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. Então ele é o ser que já foi e o que será. Ele é o alfa e o ômega. Então, praticamente, Deus já sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Até mesmo as pessoas que fazem macumba na sua vida para te atrapalhar e você mesmo não está sabendo. As pessoas que fazem o mal na sua vida, Deus já sabe quem são essas pessoas. Até mesmo que você não saiba quem são elas, o próprio Criador sabe. Então você não precisa pedir por justiça. A própria Rebecca Brown nos ensina, e não só ela, como também outros autores cristãos que batalharam contra o sistema, que não é até pior você pedir justiça. Porque nós somos pecadores. Então nós não devemos pedir justiça. Já existe o inferno, a condenação eterna e o grande dia de julgamento. Tudo que foi feito está anotado, tudo. Não tem, inclusive, quem fala isso muito é o Islã, não tem uma folha de árvore que cai sem que Deus assim permita. Então tudo é orquestrado por Deus. Deus sabe sobre todas as coisas. Então você não precisa pedir justiça para uma situação dessa. Caso alguém tenha feito uma macumba na sua vida, não precisa pedir justiça. Não precisa ficar puto com a pessoa. Eu mesmo sei muito bem que existem muitas pessoas que querem o meu mal. O que você precisa fazer é praticar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. As pessoas que fazem o mal para a sua vida, elas não têm a capacidade intelectual de entender onde elas estão se metendo. Por exemplo, essas mulheres hoje em dia, essas jovens que adoram falar de bruxaria nas redes sociais do Teco-Teco, elas são bruxas poderosas, elas não têm a ideia de onde estão se mexendo. Esses caras que são satanistas famosos aí, que adoram fazer tipo de pacto, esses caras, eles não têm ideia de onde estão se enfiando. Eles não têm ideia de onde estão se enfiando. Então, o nosso papel não é odiá-los, não é pedir por justiça. A justiça assim virá. O nosso papel como cristãos é olharmos para essas pessoas e pedirmos exatamente o oposto, aquilo que o Criador assim nos ensina a fazer, que é a palavra rama do começo do vídeo, o sacrifício. É pedir para que essas pessoas sejam libertas. A única maneira do diabo lhe deixar em paz é você pedir para que ele seja liberto. É a única maneira. É para que as pessoas que fazem mal na sua vida sejam libertas. Se você pedir por justiça, o mal vai se intensificar. Se você pedir clemência, o mal vai se intensificar. Se você questionar a Deus o porquê você está sofrendo, assim como aconteceu com a história de Jó, o mal vai se intensificar. A única maneira, assim como a Rebecca Brown nos ensina, eu mesmo já testifiquei disso, é você fazer aquilo que Cristo nos ensina, abençoando os nossos inimigos. Então, se alguém tiver feito macumba para você, e não importa se foi Exu, não importa se foi Lúcifer, se foi Abaddon, não importa qual hierarquia seja, pode ser o principado, pode ser o nível mais alto do céu, um Aion, pode ser alguma coisa que a gente não faça o pleno entendimento de como funcionam essas coisas. Mas sempre lembrando que Deus está acima sobre tudo. Não importa quem seja, a palavra de Deus é fiel e imutável. Então, se vós sendo maus, sabe dar bons presentes ao teu filho, pedirá ao vosso Deus que está no céu. E tudo quanto pedires em meu nome, tenha certeza de receberdes. Então você não pede para amaldiçoar essa pessoa, você não pede justiça.
você pede para que essa pessoa seja liberta das trevas. De duas coisas vão acontecer se você pedir para essas pessoas se liberta das trevas. A número um, que é a mais importante, tá? É que essa pessoa, os demônios vão se afastar dela, porque o poder de Deus está acima das trevas, e Deus vai impedir que os demônios influenciem aquela pessoa sendo liberta, ela passa a testificar sobre Cristo, testificar sobre a vida do Criador. E essa pessoa, ela vai se tornar uma nova criatura. Ela pode saber, talvez ela não saiba que você foi o responsável pela mudança dela, mas ela vai mudar a vida dela. Então, o ponto principal é que a pessoa vai ter uma maiêutica, ela vai mudar. Se você orar para Deus, pedindo para que as pessoas que desejaram o seu mal sejam abençoadas por Deus e fiquem livres desse mal, essas pessoas rapidamente vão mudar. E a segunda coisa, que é a mais provável, 99% das coisas acontecem, é basicamente o seguinte: a partir do momento que você começa a orar para os seus inimigos, para você abençoá-los, vem o poder divino de Deus. O poder divino de Deus, do Espírito Santo, paira sobre a pessoa, ilumina a pessoa espiritualmente. Os demônios não conseguem adentrar naquela pessoa. Então, os demônios que tiveram um longo trabalho para transformar aquela pessoa num servo das trevas, vai perder um soldado, vai perder uma força essencial. Então, o próprio Isaías mesmo diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é combatendo, é resistindo. E aí o que vai acontecer é basicamente o seguinte: a partir do momento que você começa a orar abençoando essa pessoa, para que elas fiquem livres desses problemas, seja lá quem for, ainda que você não saiba o nome, o que vai acontecer é que o Espírito Santo toda hora vai pousar na cabeça daquela pessoa e vai perpetuar ali uma mudança. E aquela pessoa vai começar a ter sonhos com Deus, vai começar a mudar a vida dela, e rapidamente os demônios que atormentavam aquela pessoa vão perder aquele soldado de batalha. Os demônios são seres astutos, seres milenares, seres extremamente inteligentes, seres cuja capacidade intelectual está acima do ser humano, por isso eram considerados como deuses. Eles vão chegar numa conclusão óbvia: deixe aquela pessoa em paz. Porque toda vez que faz uma macumba para essa pessoa abençoa, é igual o Balaão. Balaão amaldiçoava o povo de Israel, a maldição voltava para abençoa. Toda vez que Balaão amaldiçoava Israel, a boca dele era trocada e ele abençoava. Então, toda vez que alguém for amaldiçoar você, essa pessoa vai ser abençoada, e os demônios vão chegar à conclusão que é melhor deixar você em paz. Porque não vão conseguir fazer nada com você, e caso eles persistam por esse caminho, quem tem a perder são os demônios, que vão perder um soldado de batalha. Então, rapidamente, de consenso geral, os demônios vão trabalhar em cima para que essa pessoa pare de atormentar a sua vida, para que essa pessoa desista de encher o seu saco. E aí você vai estar liberto desse problema. Porque eles vão fazer isso para que você pare de orar também para aquela pessoa. E eu recomendo que não pare. Como soldado, a gente não entrega, nós não entregamos o ponto. A gente vai até o final, até o último suspiro de vida. É justamente para mostrar para os demônios que nós, como soldados de guerra, a gente também não arrega. Para eles lembrarem muito bem com quem que eles estão mexendo. Então você continua na oração, não interessa se a pessoa parou de encher seu saco. Continua na oração, meu irmão. E aí eles vão ficar com mais raiva, vão tentar de tudo na sua vida. Você ora por aquelas pessoas que tentaram de tudo também. Aí vai acontecer exatamente o que Isaías falou: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A partir do momento que você começa, toda hora que o demônio tenta atrapalhar a sua vida, você vai abençoando as pessoas à sua volta, os demônios vão dizer: pô, esse cara aqui eu vou perder 100 soldados. Se eu botar 100 soldados para capotar esse cara, eu vou perder 100 soldados. Então esse cara aqui ninguém mexe, todo mundo dá distância e ninguém fica perto. Pronto, você mudou a sua vida. Sem precisar amaldiçoar ninguém. Por isso que o ser cristão é diferente do que é pregado nas igrejas. Não é unção no cavalinho, não é com batismo na água, né? Apesar que você pode fazer como testificação da fé, não é toda aquela maracutaia que eles ensinam para você. Muito pelo contrário. Abençoe, como Jesus Cristo mesmo dizia: ore para os seus inimigos. Porque pelos seus amigos você já faz, para os seus amigos você já faz isso por eles. Então, se você quer anular uma macumba, se você quer anular qualquer macumba, qualquer coisa, os caras podem fazer macumba para você morrer, meu irmão. Os caras podem fazer macumba para você morrer.
Se você quer anular essas macumbas, é só você abençoar a pessoa. E aí tem mais uma coisa que é extremamente importante. As pessoas que desejam mal para você, elas nunca duram muito tempo. O diabo, ele nunca deixa uma pessoa chegar até a velhice. Você pode reparar que Aleister Crowley não morreu velho, Jack Parsons não morreu velho. Todo mundo que tem uma carreira no satanismo morre cedo. Por quê? Porque a velhice, ela vem consigo sabedoria. De tanto você apanhar do diabo, você começa a ver que não era uma boa escolha que você fez. E o diabo sabe muito bem disso. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa que fica fazendo macumba para tudo quanto é canto, uma hora ou outra, o pé dessa pessoa é puxado também. Então, é extremamente importante que você não se envolva nesse mundo, mas, acima de tudo, que você ore pedindo ao Criador para que anule todo o mal que é feito a você e a sua família, e, ao mesmo tempo, você ore abençoando as pessoas que querem o seu mal. Somente assim você vai anular esse tipo aqui, ó, de problema. Não interessa qual problema seja, o cara pode fazer uma macumba para você morrer, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque você está abençoando aquela pessoa. É exatamente o que vai acontecer, aconteceu com Balaão. Ele amaldiçoava e você era abençoado. Se você entender qual é o logos operandi de Deus, você não vai ter medo do mundo. Imagina eu, cara, que estou aqui na internet há 10 anos, a quantidade de gente que já fez macumba pra mim, que já tentou a minha caveira. Pois é, se eu for morrer amanhã, vai ser porque Deus assim quis, não porque uma pessoa do mal decidiu fazer uma maldade pra mim. Essa é a diferença. Mas saiba você que em todos esses anos de carreira, né, o que eu fiz foi isso, abençoar as pessoas. Eu mesmo já fui perseguido por uma pessoa, eu vou poupar os nomes aqui, ok? Há alguns anos atrás eu tinha sido perseguido por um juiz e um desembargador, e teve pessoas que vieram na minha propriedade me executar, eu tive que bater em retirada, né? Não vou falar também quem são essas pessoas, e o que eu fiz foi orar a Deus para ter uma libertação, saí daquele momento de desespero, cheguei num hotel e orei para que abençoasse aquela pessoa. Uma pessoa de alta hierarquia, eu não vou dizer de qual seita, não é a seita com M, é uma outra seita que vocês provavelmente não conhecem. Uma pessoa de alta hierarquia estava planejando a minha caveira. Eu comecei a abençoar essa pessoa todos os dias, a partir do momento que eu saí de linha dali. Então ela estava com tudo contado, que eu seria executado, e eu não fui. E aí eu comecei a orar para essa pessoa. Essa pessoa, os demônios começaram a afastar da vida dela. E aí o que acabou acontecendo foi que essa pessoa foi perdendo um soldado. Então você imagina que eles fizeram todo aquele pacto para ter juízes, desembargadores, pessoas de alto prestígio e poder, foi perdendo aquele contato. E aí basicamente o cara que tentou fazer o mal à minha vida, ele tentou sair da seita secreta, ele tentou desistir de tudo. E aí a seita secreta foi lá e mandou pra vala o filho dele. Então vieram para me matar, mas mataram o filho do cara que era desembargador. E esse cara caiu em profunda depressão. Não porque eu fui um cara eu amaldiçoei o cara, longe disso. Eu orei pro cara para que ele fosse liberto. Quando o Espírito Santo bateu naquele cara e foi lhe revelada a verdade, e ele viu que ele estava errado, esse cara queria mudar a vida dele completamente. Eu quero mudar, eu quero sair da seita. Ah, mas você não pode sair, você está numa alta hierarquia, não sei o quê. E aí capotaram com o filho dele, ele caiu em depressão, ele ficou totalmente deprimido, falou que não ia fazer mais nada comigo, nem ele, nem o irmão dele, né, e eu deixei de ser perseguido por conta disso. Mas isso não vem ao caso. Então eu estou dizendo para vocês, né, até hoje eu oro por esse cara. Não porque ele perdeu o filho dele, que o filho dele possa estar reconfortado com Deus. O filho dele não tinha nada a ver com essa história. Mas eu oro por ele porque o cara foi capaz de enxergar que estava errado. Pô, eu estava errado. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia que eu era artimanha do diabo. Eu não sabia que eu era isso. E a gente não deve amaldiçoar as pessoas. A gente deve mostrar para as pessoas que elas estão sendo enganadas. Nós, como seres humanos, todos nós somos irmãos e estamos sendo enganados. Então, e fica essa história para vocês de como que vocês resolvem esse problema aí. Essa bucha de canhão que acontece aí. Eu espero que esse vídeo, assim como eu sempre digo aqui no canal, possa ter mudado a sua vida completamente.
tá? Eu espero que esse vídeo possa ter mudado, assim, ó, feito uma revolução na vida de cada um de vocês. Eu trato cada um de vocês como meus filhos. E a ideia desses vídeos é justamente abrir o coração de vocês para que recebam a palavra do Espírito Santo e que vocês se tornem pessoas de batalha, guerreiros de Cristo, e que ninguém faça mal à vida de vocês, nem da sua família. Tá? Por favor, compartilhe esse vídeo, né? Ajude a divulgar a palavra. Eu não sou, esse aqui não é um canal religioso, né? Mas eu decidi gravar esse vídeo para vocês. A proposta era fazer essa mudança dentro aí da alma de vocês, para que vocês se tornem pessoas de sucesso, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E quem quiser conhecer meu trabalho já sabe onde me encontrar aí. Fique na paz.